Acho que agora vai. Irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Irmãos, há horas eu tento aqui gravar um vídeo para vocês, né? O que acontece? Toda vez que eu vou dar início, o aparece no meu celular armazenamento cheio, né? Aí eu vou e apago. Isso aí é tudo para eu não dar, mas eu já entendo o que é. Tudo para eu não dar continuidade ao que o Senhor quer que eu fale. Eu nem me preocupo porque eu já sei, irmãos. E daí toda vez que eu vou apagar, quando eu volto de novo para gravar o vídeo, aí torna a dizer que tá cheio e para. Mas vamos lá, irmãos. Eu já sei como é que é, então, né? Vamos dar procedimento ao que o Senhor Deus quer que nós venhamos dar, né, não? Primeiro, irmãos, eu vou começar a louvar a Deus ao hino que eu quero que os irmãos me acompanhem aí, tá? Na harpa 382. Em seguida, eu venho com a palavra que está em Efésios, tá? Capítulo 4, tá certo? Se parar aqui de novo, deu pane de novo, eu torno a refazer, irmãos. Eu torno a voltar lá, apagar algumas coisas que tá por lá. Eu volto de novo, tá bom? Jesus amado, é assim mesmo. Hino de 382. Na cruz do Calvário olhando, avistei o Salvador, meu pecado expiando, revelou-se o seu amor. Lá na fonte desta luz, que me trouxe um clarão, foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Vi Jesus crucificado, a sofrer tão grande dor, foi seu sangue derramado pelo pobre pecador. Lá na fonte desta luz, que me trouxe um clarão, foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Ó Cordeiro Imaculado, que morreste sobre a cruz, livra-me do vil pecado, ó meu Salvador Jesus. Lá na fonte desta luz, que me trouxe um clarão, foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Aleluia, irmãos. Irmãos, a gente só vai encontrar abrigo, vida e paz e salvação só olhando, servindo a Jesus Cristo, olhando para a cruz do Calvário, onde ele se sacrificou, né, para nos dar a vida, né, a vida eterna de abundâncias. É isso, irmãos? Vamos aqui agora para a palavra. Consegui concluir o hino, irmãos. Eu pensei que eu não fosse conseguir de novo, pensei que o celular ia tá de novo avisando que o armazenamento estava cheio, né? O armazenamento estava cheio. Efésios capítulo 4. Unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Sabe por que, irmãos, que Paulo fala que era preso do Senhor? Porque desde quando ele deixou de fazer as práticas do mundo, as coisas mundanas, né?
ele se tornou um preso do Senhor pela vocação que ele foi chamado, certo? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo de paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados, há uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas dessa terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na verdade do seu sentido, entrenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus, que quando ao tratado passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos visitais do nosso homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furta mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfemas e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Capítulo 5, irmãos. Eu já volto para explicar para vocês.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou alvareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impúrio, ou avarento, o que é idolatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erreis, era as trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até de dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarece. Portanto, vede prudentemente como andas, não como nércios, mas como sábios, remindo do tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa, perfeita e vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nosso no vosso coração, dando sempre graças por tudo o nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Deus. Irmãos, até aqui. Quando o Paulo ele foi chamado, né, para apóstolos, irmãos, ele deixou bem claro aqui, ó, que Cristo, né, que Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus, ele deixou o dom aqui para cada um de nós, né? Para cada um de nós, o Senhor, ele deixou um dom, né? O dom que o Senhor deixou para apóstolo, ou para Paulo, foi de ser apóstolo, né? No entanto, aqui, irmãos, o que ele aprendeu andando nos mandamentos, ensinamentos, estatuto da lei do Senhor, ele deixou para os gentios, né? Ele levou para os gentios e para os gregos. E aqui ele estava falando para os efésios, né? Sobre a importância da fé, da unidade da fé que nós temos em Cristo Jesus, tá? E esta graça, irmão, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Aqui ele deixa bem claro. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho e de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Aqui é no versículo 11, capítulo 4, tá? E os gentios eram um povo pagãos, né? E Paulo foi constituído apóstolo para pregar para esses povos pagãos, né? Pagãos, né? Que eram os gentios e os gregos. Ou seja, eram povos, né? Que eram muito ignorantes, né? Eram duros de coração. E outros, eles não queriam conhecer a Deus, eram povos pagãos. Eles preferiam lá adorar o Deus deles, mas não
né, era endurecido para que o Paulo, para os ensinamentos da lei de Cristo que o Paulo levava a eles. Mas o Senhor, como fala na palavra dele, que ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Então, Paulo foi constituído como apóstolo para levar, né, o conhecimento, a sabedoria de Deus que ele aprendeu em Cristo Jesus a todos esses povos. E aqui, irmão, deixa bem claro, ó, quando Paulo, ele trouxe, quando ele foi constituído, né, para ministro da palavra do Senhor. Capítulo 3. Pelo que, quando ledes, podeis receber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, o dom da graça de Deus está sendo revelado hoje em muitos irmãos, em muitos. É só vocês lerem a palavra, né, de Gênesis e Apocalipse. Em primeiro lugar, vocês pedem para Deus a sabedoria do Senhor, o discernimento, o conhecimento da palavra dele, porque Deus, ele tem os mistérios dele a entregar a cada um de nós, né? A cada um de nós, ele tem esses mistérios para ser revelados, como ele revelou aqui a Paulo, através do Espírito. Hoje, através do Espírito, nós podemos ser revelados os mistérios de Deus, tá bom? Aí bem que ele deixa claro, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ele foi constituído ministro, né, para ministrar a todo este povo, né, aos gregos, aos gentios, a todos nós. É como se Deus tivesse aqui me levantado, me constituído a ministra, né, irmãos? Aí ele está falando aqui, ó, a mim, de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. E como que a gente vai conhecer essas riquezas de dons, irmãos, em Cristo? É lendo a palavra dele, né? E pedindo discernimento, direcionamento ao Senhor, né? Sabedoria do que o Senhor quer passar para cada um de nós, tá bom? E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Quem são a igreja, irmãos? Não somos nós? Então, Deus, ele quer revelar os mistérios dele, né? A todos nós que somos igreja do Senhor, né? Porque Cristo, ele é cabeça e nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Então, ele quer nos revelar os mistérios dele, como ele revelou a Paulo. Quer que nós todos sejamos ministros do evangelho dele, propagar o evangelho dele a toda criatura, mas com sabedoria, dentro da sabedoria do Senhor, tá? Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ou seja, se nós tivermos conhecimento do Senhor, nós vamos ter ousadia pela fé que ele nos deu, né? De falar do evangelho, de pregar o evangelho, de ganharmos para Jesus, né? Nós vamos estar fortes no Senhor, porque nós somos fracos, mas ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, certo? Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Aí aqui, irmãos, ó, quando Deus, ele fala aqui, deixou os dons dele para todos nós, que é o versículo 11 do capítulo 4, bem aqui ele diz, ó, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais colaborados com poder pelo seu Espírito no homem interior,
para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos que seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, né? Através da fé, através da graça que o Senhor Deus nos deu, através do dom que o Senhor Deus nos deu, ele fala, né? Que nós podemos perfeitamente, compreender com todos os santos qual seja a largura, né, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Irmãos, ele quer nos mostrar os mistérios dele, quer que nós venhamos a aprender mais dele, a ter conhecimento, através do amor dele que excede todo entendimento aqui, né? Ele fala na palavra dele, ele excede todo entendimento ao conhecer Cristo. Então, ele quer dar esse conhecimento a todos nós, porque Deus, ele tem um dom para cada um de nós. É como eu falei agora há pouco tempo atrás para vocês, né? Para a gente ter essa graça e o dom do conhecimento, irmãos, nós precisamos buscar em Cristo Jesus. Nós precisamos se arrepender de nossos pecados, abandonar as consciências deste mundo, da carne, desfazer o desejo da carne, né? E pedir para que Deus venha nos dar sabedoria e discernimento dentro da palavra a cada um de nós, revelar os seus mistérios a cada um de nós, porque Ele quer que nós venhamos ter conhecimento dele, para que a gente não ande, olha só, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele quer que nós venhamos crescer, né, na caridade, na bondade, no conhecimento, né, que excede todo o entendimento. É isso que Cristo quer, que nós venhamos crescer, para que a gente não ande aí, né, sendo enganado por esses fraudulosos, né, que tem muitos fraudulosos, falsos profetas, falsos enganadores. Por isso que Deus está falando, irmãos, que nós venhamos ter intimidade com Ele, buscando Ele, para ter, né, esse entendimento na graça dele, tá certo? E aqui ele deixa bem claro, irmãos, que os gentios na época eram um povo ignorante, de corações duros, não queria saber de Cristo, né? Eram povos pagãos, né? Eles não queriam saber de nada de Cristo, mas ele usou Paulo como um ministro para evangelizar para este povo, então tal que muitos se renderam aos pés do Senhor através do conhecimento que excede todo entendimento, que é Jesus Cristo, né? Através do ministério de Paulo, tá certo? Aqui versículo 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com que tiver necessidade, né? Antes nós venhamos fazer toda essa bondade para com o próximo, né, irmãos? Para que nós possamos ajudar cada um que estiver em necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra que venha machucar, magoar as pessoas, os corações das pessoas, porque o coração de muitos estão feridos. Se a gente abre a boca para falar qualquer palavra que desagrada a eles ficam mais feridos ainda, irmãos. É isso que Deus está falando para a gente. Mas só o que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso que Ele quer, irmãos, que a gente venha conhecer Ele, ter uma intimidade com Ele, para que nós podemos andar aí nos nossos caminhos tranquilos, para que nós sejamos luz para a vida das pessoas, não trevas, né? Aí bem aqui diz, no versículo 14 do capítulo 5, pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. O que Deus estava falando aqui? Desperta, acorda, eu estou voltando, acorda para que você tenha conhecimento de mim, né? Para que eu habite em vós e vós habite em mim. Acorda e se desperta, lê a Bíblia, lê a palavra, vai aprender os meus mandamentos, meus ensinamentos, para que vocês possam ajudar uns aos outros. É isso que o Senhor está nos falando esta noite, né? 6:30 da noite, nesse horário. Ele está dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, né? Se você, irmão, dê um passo à frente, lê a Bíblia, se vocês não entenderem, torna a reler de novo, peça sabedoria ao Senhor, discernimento, né? E venha ter curiosidade de aprender os tesouros, de saber os mistérios do Senhor, porque Deus, Ele tem algo bom para nós, para cada um de nós. Deus, Ele tem tesouros escondidos para cada um de nós, que nós não sabemos, que nós não vemos. Então, dê o primeiro passo, lê a Bíblia. Se vocês não sabem ler, peça para alguém ler. Ou então, vocês lêem um capítulo hoje, amanhã vocês já lêem outro capítulo. E vai aprendendo, irmãos. Vai desenvolvendo o dom que Deus, que o Senhor deu a cada um de vocês, que é isso que Ele está falando, que Ele está pedindo, né? Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Ele fala dentro da palavra dele, né? Portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Não se apressem em ganhar o mundo aí fora, irmãos. Não se apressem em buscar a Deus nos tempos oportunos. Lá em Eclesiastes diz, Eclesiastes 11, né? Buscai a Cristo em tempos oportunos, porque vocês vão achar Ele quando vocês estiverem precisando dEle, precisando do refúgio, do auxílio dEle, vocês vão encontrar, né? Porque esse tempo, eles são maus, então buscai a Deus no tempo oportuno, para que vocês venham aí encontrar ao Senhor nesse tempo, tá bom? Porque os dias são maus. Cristo está às portas, os sinais estão aí, né, para aqueles que creem no Senhor. Então, enquanto Deus estiver aqui me usando, irmãos, para me levar a palavra de conhecimento a vocês, eis-me aqui, ó Senhor, para fazer o que o Senhor Deus me ordena, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima palavra que o Senhor Deus venha colocar aí meus lábios para falar para vocês, tá? Assista o filme, o vídeo, desculpa, irmão, perdão. Assiste o vídeo até o final, irmãos. E depois vocês releiam todas essas partes aí que eu tô falando para vocês, para Cristo revelar melhorzinho para vocês, tá bom? A paz do Senhor, até o próximo vídeo.